E se o voto pudesse ser comprado e vendido? Pensa um pouco assim. Se uma eleição não te diz muito, sabe? Se o resultado parece meio indiferente para você, mas para outra pessoa nossa, é fundamental. Por que não vender seu voto para ela? Parece uma ideia meio maluca, né? Talvez até um pouco perigosa. Exatamente. Mas é justamente o tipo de ideia que, por ser tão radical, nos obriga a parar e pensar no básico. O que é um voto, afinal? E o que a gente espera de uma democracia? Exato. A nossa análise de hoje vai mergulhar de cabeça nisso, usando como base os trechos de um debate bem intenso sobre essa proposta de criar um mercado de votos. Perfeito. A missão aqui é investigar os argumentos, sabe? Os dois lados, a favor e contra, e tentar entender o que essa discussão toda revela sobre a nossa relação com a política. E o ponto de partida é até bem lógico, se você parar para pensar. Sim. A ideia nasce de uma crítica ao nosso sistema de uma pessoa, um voto. Dizem que ele tem uma falha grande que ele não consegue medir a intensidade do que cada um sente. Aham. Se eu me importo demais com uma eleição e meu vizinho, sei lá, não tá nem aí, nossos votos valem exatamente a mesma coisa. Será que que o mercado poderia resolver isso? Essa é a provocação inicial. A teoria por trás é que um mercado seria um termômetro dessa intensidade. Certo. Quem se importa mais estaria disposto a pagar mais para influenciar o resultado. E quem se importa menos, veria vantagem em vender o voto e ganhar um dinheiro. Na teoria econômica, parece uma solução quase perfeita, um mecanismo de preços para alocar um recurso, o voto, para quem mais valoriza ele. Exatamente. Ok, vamos começar por aí, porque essa ideia de medir a intensidade me parece o ponto mais sedutor da proposta. Nas fontes que a gente tem, o debate começa com o Michael Sandel, que parece ser um mediador colocando exatamente essa questão na mesa. Certo. Ele diz que a democracia é meio cega a essa dimensão. Meu voto de fã, apaixonado por um candidato, vale o mesmo que o voto de alguém que decidiu na fila de votação. Isso não parece um defeito no sistema? Parece. E é por isso que a solução de mercado é tão atraente. À primeira vista, a lógica do mercado é simples, né? O preço revela o valor. Sim. Se você está disposto a pagar R$ 500 por um ingresso de show e eu só pago 50, é porque o show vale muito mais para você. Entendi. A proposta é aplicar essa mesma lógica ao voto. A pessoa que oferece R$ 1.000 por um voto estaria, teoricamente, demonstrando uma preferência muito mais intensa. O mercado, então, não seria sobre quem é mais rico, mas sobre quem se importa mais. Pelo menos. Essa é a defesa teórica. Exatamente. Essa é a defesa teórica. Certo. A defesa teórica. Gosto disso porque, na prática, a coisa parece desmoronar bem rápido. E a primeira objeção que aparece no debate, vinda de um participante chamado Josh, vai direto na jugular do argumento. Vai mesmo. Ele diz que, no mundo real, esse mercado não mediria intensidade, mediria riqueza. Ponto. Exatamente. A teoria ignora uma variável óbvia. As pessoas não começam o jogo do mesmo lugar. Pois é. E o Josh usa um exemplo que é impossível de ignorar. Imagina um grupo de interesses especiais, uma minoria com muito, mas muito dinheiro. Eles poderiam comprar dezenas de milhares de votos sem sequer sentir o impacto no bolso. Nossa. A intensidade deles, nesse caso, seria fabricada pelo poder econômico. E o outro lado dessa moeda é o mais cruel, né? Poderia existir uma outra minoria, talvez até maior, que se importa desesperadamente com o resultado, que acredita que seu futuro depende daquilo, mas que não tem um centavo para competir nesse leilão. Exato. A paixão, a convicção, a intensidade real dessa minoria seria completamente invisível para o mercado. Seria silenciada. Seria silenciada, o mercado não ouviria a voz deles, ele só ouve a língua do dinheiro. Então, o que era para ser um termômetro de convicções vira simplesmente um reflexo da desigualdade social. E uma outra debatedora, a Emily, complementa isso. Certo. Ela diz que a ideia de que cada um vota pensando no que é melhor para a sociedade, mesmo que seja uma visão um pouco idealista, ainda é o que sustenta a legitimidade do resultado. Um mercado destruiria isso. Transformaria a eleição numa disputa de quem tem o talão de cheques mais gordo. Exatamente. O argumento da Emily me faz pensar. Então a gente está partindo do princípio que o voto tem uma função cívica, uma função coletiva. Sim. A ideia do mercado parece tratar o voto como uma propriedade privada, tipo um carro.
Se eu não quero mais meu carro, eu vendo. Se eu não me importo como eu voto, eu vendo. A Emily está dizendo que essa comparação não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ela está defendendo que o voto não é um bem de consumo, é uma ferramenta de participação na construção do futuro coletivo. Certo. Vender o seu voto não é como vender um carro. Seria mais como, sei lá, vender sua cadeira numa reunião de condomínio que vai decidir o futuro do prédio inteiro. Você pode até ganhar um dinheiro, mas você perde o direito de opinar sobre as regras que vão governar sua própria vida. Tá, essa crítica da riqueza é poderosa. Mas eu sinto que dá para ir ainda mais fundo. E um outro cara no debate, o Jamie, faz exatamente isso. Sim, ele é profunda. Ele pega essa discussão e a refina de um jeito que, para mim, é o golpe de misericórdia no argumento do mercado. Ele faz uma distinção brilhante entre disposição de pagar e capacidade de pagamento. Essa é a chave. Vamos separar os dois conceitos porque é fundamental. Disposição de pagar é, em tese, o que o mercado gostaria de medir. É o quanto você está disposto a sacrificar de seus recursos para atingir um objetivo. Certo. O que estaria ligado à intensidade da sua preferência. Ok, se eu ouvo muito uma causa, estou disposto a doar uma parte do meu salário para ela. Isso reflete minha intensidade. Perfeito. Agora vem o outro lado, capacidade de pagamento. Isso não tem nada a ver com a intensidade da sua convicção. Tem a ver pura e simplesmente com o tamanho da sua conta bancária. Um bilionário pode ter um interesse mínimo, quase nulo, num candidato, mas a capacidade dele de pagar por milhões de votos é quase infinita. Entendi. Enquanto isso, um trabalhador que ganha salário mínimo pode acreditar que aquela eleição é a coisa mais importante da vida dele, mas a capacidade dele de pagar por um único voto extra é zero. Entendi a distinção, mas, na prática, será que a gente não mistura essas duas coisas o tempo todo? Como assim? Quando eu decido doar para uma campanha política, por exemplo, o valor que eu dou não é uma mistura da minha convicção com o que eu posso pagar. O Jamie não está sendo um pouco idealista ao tentar separar essas duas coisas de forma tão cirúrgica? É uma ótima pergunta porque ela nos força a ver a diferença de escala. Sim, na sua doação individual, as duas coisas se misturam. Certo. Mas o argumento do Jamie é que num mercado aberto de votos, a capacidade de pagamento não apenas se mistura, ela domina. Ela anula a disposição de pagar. Ah, entendi. A escala do poder econômico é tão desproporcional que a intensidade dos menos ricos se torna estatisticamente irrelevante. Não é uma mistura, é um afogamento. Um afogamento, gostei da imagem. A voz de 1 milhão de pessoas com convicção intensa, mas pouco dinheiro, seria calada pela carteira de uma única pessoa. Exato. Então a conclusão do Jamie é bem pragmática no fim das contas. Ele basicamente diz, olha, nosso sistema atual é falho. Sim, ele não mede a intensidade das preferências. Não mede. Mas essa imperfeição é 1000 vezes melhor do que um sistema que entrega o poder diretamente para os mais ricos. É uma escolha entre dois sistemas imperfeitos. E ele defende que a imperfeição atual é menos danosa. Certo. Um sistema ignora a variável da intensidade. O outro sistema introduz uma variável que corrompe o jogo inteiro, a riqueza. E para uma democracia que se baseia na ideia de igualdade política, essa corrupção seria fatal. E quando a gente pensa que o argumento econômico já foi desmontado, a conversa fica ainda mais pesada. A discussão sai da teoria e vai para o drama humano com o exemplo de um participante chamado Matthew. Sim, esse exemplo é muito forte. E ele muda o foco da eficiência do mercado para uma questão de justiça. Ele nos pede para imaginar uma pessoa que está entre os 10% mais pobres da população. O cenário que ele pinta é muito forte. Alguém muito rico chega para essa pessoa e oferece, digamos, $10 mil. Uma quantia que pode mudar a vida dela no curto prazo. Totalmente. A condição é que ela vote num candidato cuja principal proposta é cortar impostos para o 1% mais rico. Uma política que, a longo prazo, provavelmente prejudicaria os serviços públicos dos quais essa pessoa pobre depende. Nossa, essa imagem é muito forte. Tira o debate do campo teórico e coloca um rosto humano na questão. Com certeza. Porque a pergunta que o Matthew faz é devastadora. Isso é uma escolha livre ou é uma forma de coação? Exato. É óbvio que a pessoa vai pegar o dinheiro. $10 mil pode significar sair de uma dívida, consertar a casa, botar comida na mesa por meses. Mas podemos chamar de livre
Uma escolha onde uma das opções é a necessidade desesperada? Exatamente. A liberdade de escolha, um pilar da teoria de livre mercado, pressupõe um mínimo de igualdade nas condições. Certo. Quando um lado tem todo o poder e o outro está em situação de vulnerabilidade extrema, a transação deixa de ser voluntária e passa a ser coercitiva. A necessidade vira uma arma. E isso nos leva à pergunta mais fundamental de todas. O que diabos é um voto? É uma propriedade que eu posso vender, como um celular usado? Ou é outra coisa? E parece que o debate estava esperando por essa pergunta. Porque um último participante, Kevin, entra com uma resposta que, para mim, encerra a questão. Sim. Ele diz, de forma bem direta, que o voto é um direito inalienável. E por ser inalienável, ele simplesmente não pode ser vendido. Fim de papo. O conceito de direito inalienável é poderoso. A ideia é que certas coisas são tão constitutivas da nossa dignidade e da nossa cidadania que a lei não permite que a gente se desfaça delas, nem que a gente queira. É por isso que não se pode vender a si mesmo como escravo, por exemplo. Seria uma violação de um direito fundamental à liberdade. Entendi. O Kevin coloca o voto nessa mesma prateleira. Não é algo que você tem, é algo que você é enquanto cidadão. Vender o voto seria como vender um pedaço da sua cidadania. Isso muda completamente a perspectiva. Mas o Kevin não para por aí. E a segunda contribuição dele, para mim, é que vira a mesa de verdade. É verdade. Ele diz que a premissa inteira do debate está errada. A ideia de que o voto é a única forma de expressão política e que ele falha em medir a intensidade. Segundo ele, essa é uma visão completamente limitada da democracia. É brilhante o que ele faz. Ele pega o problema original, o sistema de um voto por pessoa, não mede a intensidade, e diz, mas quem disse que essa é a função do voto? Boa! A resposta de Kevin é que a democracia já tem, sim, mecanismos excelentes para medir e expressar a intensidade. Só que o mecanismo não é o mercado. O mecanismo se chama ação coletiva e deliberação democrática. Ok, mas ação coletiva e deliberação democrática soam como termos bem acadêmicos. Para quem está nos ouvindo, o que isso significa na prática? É só ir para a rua protestar ou é algo mais profundo? É tudo isso e mais. Significa que se você se importa intensamente com uma causa, a resposta democrática não é comprar o voto do seu vizinho. É conversar com o seu vizinho. É tentar convencê-lo. Certo. É se juntar com outras pessoas que pensam como você, formar uma associação, organizar um abaixo-assinado, pressionar os políticos, usar as redes sociais para espalhar sua ideia, participar de debates públicos. É o trabalho de formiguinha da persuasão e da mobilização. Exatamente. A intensidade numa democracia saudável não se traduz em poder de compra. Ela se traduz em energia cívica. Uau! Isso amarra todas as pontas de uma forma muito elegante. A resposta para a suposta falha da democracia não é criar um atalho pelo mercado. Não mesmo. É, na verdade, usar mais e melhor as ferramentas que a própria democracia já oferece. Se você está frustrado porque sua paixão por uma causa não se reflete nas urnas, o caminho não é privatizar o voto, mas sim fortalecer o debate público. Precisamente. A intensidade se manifesta no esforço que você coloca para mudar a opinião dos outros e para organizar a ação coletiva. O mercado de votos faria o exato oposto. Como assim? Ele incentivaria o silêncio. Porque eu gastaria meu tempo e energia tentando te convencer se eu posso simplesmente comprar seu voto e te calar. Ele empobreceria a esfera pública. E nos transformaria em meros consumidores de resultados eleitorais, em vez de cidadãos participantes? Isso. Bom, vamos tentar organizar essa jornada. A gente começou com uma ideia provocadora, quase uma utopia de livre mercado, e se pudéssemos vender votos para que as preferências mais intensas tivessem mais peso? Uma ideia que na teoria parecia elegante, mas que foi sendo desmontada primeiro pelo argumento prático do Josh, da Emily e do Jamie, que mostraram que o mercado refletiria a riqueza e não convicção. A capacidade de pagar engoliria a disposição de pagar. Exato. Depois veio a objeção moral, com um exemplo poderoso do Matthew, que nos fez questionar se a venda do voto por alguém em necessidade seria uma escolha livre ou uma forma de coação econômica. E por fim, a objeção mais fundamental de todas, do Kevin. Primeiro,
redefinindo o voto não como uma propriedade, mas como um direito inalienável, uma parte da cidadania. Certo. E segundo, e talvez mais importante, mostrando que a verdadeira forma de expressar intensidade política não é através do comércio, mas sim da ação coletiva, do debate, da persuasão. No fim das contas, a discussão toda nas fontes que a gente analisou não é só sobre se podemos ou não vender votos. A pergunta por baixo de tudo é muito maior. Para que serve o voto? Aham. Ele é um bem pessoal que eu uso para maximizar minha vantagem, como se fosse uma ação na bolsa? Ou ele é uma responsabilidade, uma ferramenta para participar do governo de todos nós? E a conclusão que emerge desse debate é que a balança pesa muito, mas muito mais para o segundo lado. A ideia de um mercado de votos falha porque ela tenta aplicar a lógica do consumo a algo que não é uma mercadoria, a cidadania. Trata a política como um grande leilão e não como um projeto coletivo. Exato. Isso nos deixa com uma última provocação. Se o Kevin está certo, e o ato de votar na urna não é a única, e talvez nem a principal, maneira de demonstrar a intensidade das nossas convicções, A pergunta que fica no ar é: que outras formas de ação coletiva e deliberação na nossa sociedade hoje a gente talvez esteja subestimando? Onde, para além do voto, a energia das nossas convicções mais profundas pode ser usada de forma mais eficaz para de fato influenciar o debate e provocar as mudanças que a gente quer ver no mundo?